Gente, mais um crime bárbaro na Baixada Fluminense. Uma mulher de 43 anos e a filha dela, de 13 anos, foram assassinadas dentro de casa em Magé. O principal suspeito é o ex-marido de uma das vítimas ali, que não aceitava o fim do relacionamento. A reportagem é dele, do homem-bala Jackson Silva, que entrou com exclusividade na casa e conta pra gente a partir de agora. Vamos ver. Ela é uma pessoa muito boa, não fazia nada pra ninguém. O desespero é de uma das filhas de Esther. Eu peço justiça pela vida da minha mãe e da minha irmã, eu merecia isso, eu quero justiça. Esther Muniz da Silva Fontoura e Yasmin Fontoura Silva Gomes, de 13 anos, foram assassinadas dentro desta casa em Magé, na Baixada Fluminense. A família acusa o marido de Esther, identificado como Marcos Vascaíno. Segundo informações, ele não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele é psicopata, covarde, sempre ameaçou minha mãe. Falo que ia amarrar a cabeça da minha mãe, já mandava várias fotos pra minha mãe. Minha mãe chegou da parte dele. A sua mãe ainda matou a tua irmã também. Mãe, que não tinha nada a ver. Uma criança de 13 anos. Tinha a vida toda pela frente. De acordo com testemunhas, Marcos teria chegado à residência ainda na madrugada. E de acordo com os parentes e amigos, ele teria arrombado esta porta. Olha só a maçaneta totalmente destruída. E segundo informações, a Yasmin estava exatamente aqui nesse chão, perto desse sofá e já morta. Já a mãe dela estava aqui neste quarto, deitada neste colchão. A gente observa que há marcas de sangue ali na frente. Ele sempre ameaçava minha mãe, ele sempre. E vocês alertaram ela sobre isso? Alertamos, ele não aceitava a separação. Ela tentou se separar dele? Ela estava separada dele. Quanto tempo? Ela separou agora, depois do Natal. Policiais civis foram ao local e realizaram a perícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Testemunhas e familiares delas também prestaram depoimentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da região. Nas redes sociais, o filho de Esther escreveu um desabafo. Vou sentir saudade, mãe e irmã. Essa semana estávamos falando por ligação de vídeo de chamada. Brincamos, rimos. Faltando 3 dias para o seu aniversário, mãe. Receba a notícia de que a senhora e a minha irmã já não estão presentes mais. E que não nos veremos mais por uma covardia de um psicopata que tirou a vida de vocês. Agora sua mãe faria aniversário, né? Sim, sábado agora, 44 anos. Mas infelizmente que era festa. Virou tristeza. É uma tristeza sem fim para essa família. Parabéns ao Jackson Silva e ao Terra Samba, que entraram com exclusividade na casa para mostrar o local onde, infelizmente, essas duas mulheres, mãe e filha, foram vítimas do terror. E é para lá que eu vou agora ao vivo com o Jackson Silva. Jackson, parabéns para você e para o Terra Samba, tá, meu amigo? Parabéns. Gostei de ver vocês ali dentro, trazendo as informações do que aconteceu. Jackson, quais são os últimos detalhes que você tem aí com relação à investigação e também com relação aos corpos das vítimas que estão ali no IML de Teresópolis, Jackson? Olá, Caio. Boa tarde a todos. A polícia investiga, Caio, se as vítimas morreram por asfixia ou então por envenenamento. Os parentes e amigos estão aqui ao meu lado, mas antes de falar com eles, nós estivemos lá no local sim, na residência. A nossa equipe foi a primeira a entrar e mostramos os detalhes do crime, como tudo aconteceu. Conforme eu falei na reportagem, a Yasmin estava na sala, deitada ali, morta, perto de um sofá. Já a Esther estava no colchão, morta também, segundo os parentes, estava colocando sangue pela boca. Vamos então falar com o Douglas, que é o filho da Esther. Douglas, vimos ali o teu desabafo nas redes sociais, indignado.
Dói muito quando a gente fala principalmente da nossa mãe. Meus sentimentos para você. Obrigado, Jackson, a produção da SBT por estar nos dando essa força, esse apoio. É um fato que ocorreu que deixou a gente bastante abalados. É um fato que ainda não caiu a nossa realidade por essas duas percas na família a qual nós tivemos. Pela mãe, pela minha irmã. Já falo com você, Douglas. Vamos falar então com a dona Sirene, que é a mãe da Esther. Dona Sirene, meus sentimentos para a senhora. Qual foi a última vez que a senhora falou com sua filha? Eu falei com ela na terça-feira, a qual ela me ligou, né, por volta de uns meio-dia, e pediu que eu fosse lá buscar a filha dela para ficar aqui, que às 5 horas ela vinha buscar. Então eu fui lá, busquei ela, cheguei lá, ela estava deitada nesse mesmo local, né, que ela gostava de dormir. Aí eu cheguei, chamei a Yasmin, vamos embora, sua mãe mandou vir te buscar. Aí ela falou assim, vó, peraí, faz comida para mim primeiro. Falei assim, Yasmin, aí fui lá, fiz almoço para ela, ela comeu, viemos embora. Ela estava muito feliz porque agora, no Natal, ela ganhou um overboard, então ela vinha para aqui para ficar andando, correndo. Aí nós viemos, ela ficou aqui, quando foi na terça-feira, lá pelas 5 horas, chovia muito, a mãe dela veio buscar ela, e sentaram as duas, ficaram conversando, ela abraçada com a mãe dela, aí esperando a chuva passar. Quando terminou, a mãe dela falou, Yasmin, vamos embora, que agora eu chegar em casa, quero descansar, que eu estou muito cansada. E a família está preparada para a grande festa. A festa dela, que seria agora sábado, que completaria 44 anos, estava tudo já comprado lá na casa dela, estava animada, até ela falou, mãe, você vai? Eu falei assim, não vou não, Esther, não vou não. Ela, você nem é doida. Mas infelizmente esta festa não vai acontecer, porque essa festa se transformou num pesadelo, se transformou em tristeza, né? Porque ninguém esperava que naquele dia seria o último dia que eu ia vê-las com vida, né? Na manhã seguinte eu liguei para ela, não retornou mais, daí a filha dela foi procurar, ela já estava morta, ela e a Yasmin. Dona Douglas, a gente imagina o sentimento da família, né? Uma tragédia. Então, nesse momento, o que vocês querem? Justiça? Jackson, neste momento o que a família pede é justiça. Justiça pelo culpado que fez isso com elas duas. Justiça pela pessoa que tirou a vida delas duas. Não sabemos ao certo quem foi de fato, mas só pedimos que a justiça seja feita. Caio, o Douglas está à sua disposição. Douglas, meu amigo, primeiro, bom dia para você, se é que eu posso te dar bom dia, né? Imagino a dor que você esteja sentindo pela perda que vocês tiveram aí, né, Douglas? Eu gostei muito do que você falou nesse momento. A gente não pode, nesse momento, apontar o dedo para ninguém. Só que o principal suspeito é o ex-companheiro da sua mãe, não é isso? Já que, pelo menos na matéria, já indicava que ele, às vezes, agia de forma violenta ou com palavras agressivas, não é isso, Douglas? Isso, positivo. Ele falava, o que ele falava para ela? Segundo elas dessa maneira. Era agressivo, Douglas? Ele, segundo relatos que eu fiquei sabendo, eu não morava aqui desde 2017, eu moro no estado do Espírito Santo. Quando fiquei sabendo ontem por volta de meio-dia e meia, fiquei bastante arrasado, chocado pelo ocorrido. Liguei para minha esposa, que rapidamente saiu do seu serviço para me dar o amparo, me ajudar, me fortalecer. E ontem mesmo nos preparamos para vir para cá, para nos unir, para prestar essa última homenagem de despedida à minha mãe Esther e à minha irmã Yasmin. O que nós queremos neste momento é que a justiça seja feita e que o verdadeiro culpado, a qual, segundo a justiça, segundo alguns, é o ex-companheiro dela, não se sabe, torna a dizer ao certo se de fato é ele ou se não é. Isso segue em segredo de justiça as investigações e queremos que essa história se esclareça o quanto antes e o mais rápido possível, para que a justiça seja feita e o alívio da família seja feito. É certo que não trará minha mãe e minha irmã de volta, mas sabemos que a justiça será feita. Isso nos aliviará.
Agora, Caio, Olha, só Douglas. observação, eu estou aqui com o Wellington, Caio, aqui, terra por gentileza. Caio, só observação, o Wellington, que também é amigo da família, estava já ensaiando a Yasmin para os 15 anos dela, né? Como é que foi essa dança entre Yasmin, a convivência dela com você e também com toda a família? Desculpa, eu não estava ensaiando. A Yasmin dançava comigo no aniversário de 15 anos. Ela com 13 anos, a gente já estava se preparando, se organizando para a festa dela de 15 anos. Era uma garota dócil, meiga, muito alegre, gostava de dançar, muito simpática. A mãe, uma pessoa maravilhosa, é uma família muito boa que me acolheu, né? Porque eu trabalho com dança, fiz aniversário de uma das netas, então entrei para a família, então, tipo assim, uma perda que eu não tenho nem como dizer. Esse acontecimento foi muito, sabe, não tenho nem palavras para poder falar de duas pessoas maravilhosas. Muito obrigado, Caio. Caio, assim, esse bairro está todo mundo arrasado, todos falaram sobre esse fato aqui. Realmente a família muito unida e conhecida também nesse local, né, Douglas? Sim, a família bem conhecida aqui no bairro da Vila Esperança. Eu fui nascido e criado aqui nesse bairro, a família toda em si. Então somos bastante conhecidos e o bairro, o município de Magé, os conhecidos estão bastante chocados, estão de luto por este acontecido, porque era algo que nós não esperávamos que fosse acontecer. Até porque, como eu disse na postagem que eu fiz no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que faltava 3 dias para minha mãe completar mais uma primavera, mais um ano de vida, mas que infelizmente foi interrompido por essa brutalidade, por este homicídio, por arrancar a vida dela e da minha irmã de 13 anos, que não tinha nada a ver. As duas não mereciam ter o fim trágico a qual tiveram. O que a família hoje pede é justiça. Olha, Douglas, agora há pouco aqui a gente colocou na tela do SBT Rio que o Carlos mandou assim pela hashtag SBT Rio. Que Deus conforte aí a dor da família que vocês estão passando. Então, eu vou trazer para esse bate-papo doutor Marcelo Carregosa. Nesse momento, Carregosa, a gente não pode apontar o dedo para ninguém, mas claro que a Polícia Civil tem os suspeitos. E um dos principais suspeitos acaba sendo o ex-marido da Esther, que já vinha agindo de forma violenta com ela. Violenta com palavras, enfim, da forma de agir. E desde que esse crime aconteceu, ele desapareceu. Nesse momento ele se torna o principal suspeito, é isso? Então, é exatamente isso. Agora vamos ser bem pragmático na análise. A porta está arrombada. Você já viu que a imagem já está arrombada. Então você já tira qualquer possibilidade ou diminui de ter sido um acidente que aconteceu a morte das duas. Então tem que saber como está o corpo. Obviamente a gente não tem aqui essa informação. Segunda coisa, homem morre, é assassinado por uma série de motivos. Mulher, via de regra, a grande maioria das vezes é por conta de violência doméstica, feminicídio. Essa causa a morte das mulheres. Ou seja, você tem uma probabilidade gigantesca, se não grande provável, que ela tenha sido vítima de um feminicídio. Diferente se fosse um homem ali, que aí você não tem como bater esse martelo, porque pode ser várias causas que podem levar a matar um homem, estatisticamente falando. Então você tem uma situação que isso. Aí você tem um caso já que já tem elementos de uma pessoa do relacionamento, que é o ex-marido, que tem um histórico já de agressividade, de passagem e tudo mais, que já é um sinal de alerta. E aí tem um outro elemento, cadê ele? Ou seja, depois que elas morrem, ele some. Então nós temos ali, por exemplo, um duplo homicídio, um com características de feminicídio por conta do homem, e essa criança, estatisticamente de 13 você pode anos, falar que a probabilidade é grande, né? Acabou sendo assassinada. Esse homem sendo localizado, claro, o juiz batendo o martelo, então a pena dele pode se agravar por ele ter matado essa mulher que tinha uma relação com ele e também por assassinar a criança, caso ele tenha sido a pessoa que cometeu esse crime? Sim, o que acontece? Feminicídio já é uma qualificadora do crime de homicídio, já aumenta a pena em homicídio. O crime de homicídio é qualificado de duas formas, objetiva e subjetiva, ou seja, da forma como você comete o homicídio, você pode qualificar, ou seja, nesse caso vai ser qualificado porque vai ser algum meio que dificultou a defesa das vítimas, então já vai ter essa qualificação, e subjetiva, que é a motivação pelo qual você mata a pessoa. E aí o feminicídio é um motivo torpe e tem já uma qualificadora específica de feminicídio que já dá essa qualificadora própria, então ele vai ser duplamente, triplamente qualificado provavelmente esse homicídio. Deixa eu voltar lá ao local onde está ao vivo o Jackson Silva. Jackson, eu consigo conversar aí com a mãe da Esther para falar um pouquinho mais com ela, Jackson, por favor? Passa o microfone ali para ela.
né? Para que eu possa conversar com ela. Meu amor, primeiro todo o meu carinho para a senhora. Já está à sua disposição, cara. Todo o meu carinho para a senhora. Imagino toda a dor que a senhora está sentindo, porque no sábado a senhora ia comemorar aí o aniversário da sua filha e uma tragédia se abateu em cima da sua família. A sua filha vinha sempre reclamando das atitudes desse ex-marido dela por ser agressivo, por bater nela ou algum tipo de outro tipo de agressividade que ele fazia contra ela, mãe? Isso isso é antigo, ele sempre um tempo ele estava bem, outro tempo ele não estava, ele era, uma certa vez, ele separou dela, aí ameaçava ela, que ia matar, que ia degolar, que ia fazer um monte de coisa, ela chegou até a dar parte dele na delegacia, aí depois passou um tempo, ele veio com cara de anjinho de novo, eles voltaram, aí agora em dezembro, mas isso era constante, a separação dele ia e voltava, agora em dezembro, Natal, eles se separaram lá, aí ele ficou quieto, não deu mais sinal nenhum. Aí quando foi agora, o sinal que ele deu foi que elas apareceram mortas e ainda por cima ele roubou a televisão dela que eu tinha dado a ela, que tinha custado R$2.000. Infelizmente, né? A sua filha gostava da pessoa errada, porque os indícios já estavam ali de quem era esse homem. Esse homem que ameaçava, que batia, que agredia, que dizia que ia matar. Agora, vocês chegavam a acreditar que ele poderia chegar a fazer algo mais sério contra ela? Tal agressividade que ela vinha sofrendo ao longo aí dos anos, mãe? Com certeza, a gente avisava muito ela, Esther, sai fora, esse cara não tem jeito não, pode acontecer e coisa pior. Mas aí ela morava aqui perto da minha casa, que é na frente, na casa que ela construiu. Mas ele induziu ela a mudar uma certa vez para Mauá, depois lá brigaram, ela mudou de novo aqui para Barbuda, aí eles vieram, ele veio atrás, entendeu? Aí ela ficou morando na Barbuda, aí só ficou ela e a Yasmin. Aí foi aonde agora eles se separaram e aconteceu isso, mas tudo indicava que um dia isso ia acontecer, porque a atitude dele era assim, um tempo ele estava bem, outro tempo ele já não estava, entendeu? Mas ele pode até fugir da justiça dos homens, mas a de Deus, essa ele não foge não, essa vai alcançar ele aonde ele estiver, até porque dos olhos do homem, até o homem pode se esconder, mas dos olhos daquele lá, do Todo-Poderoso, ninguém se esconde não. E a justiça de Deus vai ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A justiça de Deus pode tardar, mas ela não falha. O Jackson Silva, homem bala, por favor, você tem mais informações para mim? Porque esse homem, eu não posso dizer que ele é foragido, porque a gente não sabe ainda se já foi decretada a prisão dele. Mas ele está sumido, não é isso, Jackson? Exatamente, Caio, ele não apareceu aqui, tá? Perguntamos a alguns parentes aqui também, alguns familiares, alguns moradores, ele realmente não está no local. Temos informações que as vítimas serão enterradas ainda hoje no cemitério Nossa Senhora da Piedade, que fica aqui em Magé. Agora, Douglas acabou de receber uma informação sobre como é que eles foram mortos, né? Acabou chegando para você também isso. Como é que foi, Douglas? Acabou de chegar nesse momento a notícia, uma informação que a perícia e o laudo médico chegaram a uma conclusão que devido ao arrombamento que eles tiveram, que a minha mãe teve na casa dela, a minha mãe e a minha irmã foram enforcadas com uma cordinha que amarrava o portão, segundo os relatos que eu acabei de receber nesse exato momento. Então, essas informações serão analisadas, né, pelo delegado ou pela delegada responsável pelo caso, e a família vai prestar depoimento daqui a pouquinho também na delegacia, é isso, Douglas? Isso. O que me deixa mais triste é porque ao ano de 2021, a minha avó, que está aqui do meu lado, que eu tenho como mãe, considero como mãe, foi uma das pessoas que me criou. E se hoje eu estou onde eu estou, agradeço a Deus, a ela e as pessoas que tiveram ao meu lado. Em junho do ano passado, a minha avó perdeu uma filha, vítima dessa pandemia de coronavírus. E agora, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2022, perde mais uma filha, que é a minha mãe. Além de filha, perde uma neta de 13 anos, que tinha uma vida inteira pela frente,
uma neta que tinha sonhos, assim como a mãe, uma neta que almejava alcançar diversas coisas, mas que, torna a dizer, teve a sua vida arrancada brutalmente por um covarde, por um psicopata, por uma pessoa que não deu o direito delas se defenderem. O que nós pedimos hoje é a justiça. Caio, a dona Sirene está bastante emocionada também, até ao lembrar da filha que morreu e agora da outra filha também. Se emociona muito a senhora, né? É que isso aqui saiu. Pode falar, senhora, por gentileza. Não, elas duas eram... Presente de Deus. Era um presente. Quando uma morreu, a outra ficou. Mãe, eu tô do teu lado. Ela não me deixava, mas sempre quando ela não vinha, ela ligava, ela tava qualquer coisa, ela tava aqui junto. Ele, além de matar ela, ele não matou só ela, ele matou a família toda, matou todo mundo. Mas ele tem certeza que ele vai ser encontrado. Pode passar o tempo que passar, mas ele vai pagar pelo que ele fez, né? Porque tudo indício, né? Dizia que um dia ele ia cometer isso, porque ele era uma pessoa. Ele nunca aceitou que ela separasse dele, nunca aceitou, né? E ele foi lá e ele queria mesmo que elas morassem sozinhas para ele fazer isso que ele fez, porque se ela morasse aqui na casa dela, ele não faria. Mas elas estavam lá e ele se aproveitou disso e foi lá. Isso daí, só Deus mesmo para trabalhar em nossas vidas, né, nossos corações, para nos ajudar a suportar, tá? Mas olha, eu creio na justiça com certeza, de Deus vó, e também na justiça com certeza eu digo para a senhora que a polícia vai agir, a polícia vai atrás do principal homem que cometeu esse crime brutal. Sabe, vocês merecem uma resposta. Eu agradeço a você, Douglas, a sua avó também. Tá todo o empenho seu, Jackson Silva, e também do Terra Samba, por localizar aí a casa. Parabéns para vocês. Eu trago aqui para o estúdio. Eu acho que é muito importante, ô Carregosa, esses detalhes que Jackson Silva e o Douglas trouxeram agora, né? Essa primeira informação da perícia de que as vítimas teriam sido assassinadas com uma cordinha essa que ficava no portão. Ou seja, alguém que conhecia a casa pode muito bem ter feito isso. Só que a polícia não descarta nenhuma hipótese. Exatamente. Assim, estrangulamento é um tipo de crime que denota ódio também. A pessoa, quando vai estrangular a pessoa, ela tem um ódio dentro dela. Então, isso daí é um indicativo de conhecimento, pode ser indicativo de conhecimento entre as vítimas. A outra coisa pode ter indícios de luta corporal. Foram duas vítimas. Tudo bem que uma segunda era uma criança de 13 anos de idade, que não ia oferecer muita resistência, mas nessa casa provavelmente vai ter indícios de alguma luta, porque era uma pessoa. Ou, se não tiver indício, você pode levantar uma hipótese de ter tido uma outra pessoa prestando auxílio, porque é natural que tenha uma vítima, as duas vítimas ali, alguém tenha oferecido resistência. Então tem que ver se tem sangue na área de luta corporal, sangue, marcas de luta corporal também no corpo das vítimas, e agora torcer realmente para que ele seja preso o quanto antes, né? É que então negócio, a gente não pode falar quem é que praticou o crime, mas logicamente, pela probabilidade, a gente até sabe quem é. Uma coisa que não ficou claro ali, que eu queria até tirar essa dúvida, é o seguinte: se realmente essa porta foi arrombada pelo criminoso ou para prestar socorro. Ou para prestar socorro. Porque, por exemplo, ele pode ter chegado com uma chave, colocou ali, abriu, cometeu o crime e saiu. Quando as pessoas chegaram lá e viram algo suspeito, arrombaram a porta e entraram. Mas claro que a polícia está apurando para tentar saber o que aconteceu.